Olá, meu nome é Renata Pinotti e hoje eu tô aqui para contar para você sobre esse trabalho que eu desenvolvi integrando o olhar da constelação familiar à nutrição. Eu sou nutricionista, eu me formei em 2000, mas desde criança eu sempre me interessei por alimentos e sempre soube que eu trabalharia com alimentos, eu não sabia exatamente o que eu iria fazer. A minha família sempre trabalhou com alimentos, meu pai tinha propriedade rural, minha mãe sempre gostou muito de cozinhar, minhas avós, e a minha avó materna também gostava muito das plantas e nos tratava com os chás, né? Ela sempre tinha um chazinho para cuidar da gente. E isso me tocava muito. Então isso já fazia parte do meu sistema familiar, isso já era algo muito comum para mim. E quando eu comecei a trabalhar com nutrição, eu me interessei por enfermidades, por doenças que requeriam uma nutrição específica. Em 2003, eu comecei a trabalhar na área de pediatria. Na verdade, foi a alergia alimentar que me encontrou, não fui eu que fui atrás dela. E através da alergia alimentar, eu comecei a mergulhar nesse universo mãe e bebê, mãe, pai e bebê. E eu via muitas dinâmicas que eu consegui enxergar que iam muito além da alimentação, mas eu não tinha recurso ainda para trabalhar com essas famílias. E em 2009 eu conheci a constelação familiar por um problema pessoal. Eu fui buscar a constelação familiar para mim. E quando eu a conheci, eu percebi que ela me integrava. Foi então que eu comecei a estudar, comecei a fazer a formação e passei a olhar dessa forma para os casos que chegavam até mim. E comecei a observar o que tinha, o que trazia a cada família. O que acontecia no sistema familiar deles que tinha uma associação direta com as queixas que eles traziam sobre alimento. E comecei a ver o quanto a alimentação, ela permeia as nossas relações. A mulher, ela tem a tarefa fisiológica de nutrir. Independente dos nossos papéis sociais e do quanto homem e mulher podem se dividir nessas tarefas de uma forma muito equilibrada, como isso vem acontecendo hoje em dia, o corpo da mulher foi feito para nutrir. Então a mulher começa a nutrir esse bebê no seu útero, através da placenta, e depois via seio materno, através do leite materno. Esse bebê ele começa a ser nutrido, pelo corpo da sua mãe. E eu não falo só de uma nutrição de nutriente, mas de uma nutrição sensorial, uma nutrição afetiva, uma nutrição que permeia todos os vínculos que essa criança vai começar a construir ao chegar na vida. E por que isso é tão importante? Porque é ali que esse ser começa a se desenvolver. Então, quando uma mãe ela amamenta esse bebê, ali eu já vejo muitas dificuldades que aparecem nessa fluidez de amor, na construção dessa relação entre mãe e bebê. Muitas vezes dificuldades para amamentar, ou a demora na empojadura, que a gente chama que é a descida do leite materno, a pega correta. Lógico que existem muitas dinâmicas e existem questões fisiológicas e anatômicas também. Não existe só a questão sistêmica, não existe só a questão da mãe e do bebê. Mas essas são as maiores, essas são as mais comuns. E muitas vezes, quando a gente ajuda essa mulher a atravessar essa dificuldade e essa vinculação é instaurada, a amamentação flui muito bem. Quando isso é interrompido, e a mãe acredita que ela realmente não pôde nutrir esse bebê, por mais que essa criança possa ser nutrida de outras formas, porque hoje em dia existem fórmulas com tecnologia excelente, com uma composição muito boa, mas não é só nutriente que essa criança busca ao ser amamentada. É o contato pele a pele, é o contato olho a olho. Existem muito mais coisas, existem muitos fatores que envolvem a amamentação. E se essa mulher ela tem uma sensação de que ela não conseguiu nutrir esse bebê,
ela pode levar isso para outras dinâmicas também. E muitas vezes eu vejo se repetir na hora da introdução alimentar. Então, crianças que começam a ter dificuldade para comer, crianças que não aceitam que a mãe ofereça o alimento. Então, muitas vezes, essa mesma mãe, às vezes, retorna para mim no consultório, dizendo que só uma outra pessoa consegue dar alimento. Então, ela transfere de novo essa tarefa para uma babá, para uma ajudante, para a própria mãe, para o pai da criança, mas ela se desconecta, porque ela acreditou que ela não consegue. E isso gera uma insegurança e um distanciamento entre mãe e bebê. E isso geralmente se mantém em outras dinâmicas depois. É como se o nó ficasse cada vez mais apertado. E eu comecei a perceber o quanto todas essas dinâmicas começam a influenciar no comportamento alimentar. Porque muitas vezes, por um medo da criança não comer, os pais começam a ter algumas dinâmicas, e não só pais, os profissionais também, para forçar a alimentação. E começam a insistir que ele coma determinados alimentos, e começam comportamentos agressivos, que a gente não percebe. A intenção é de fazer o melhor para essa criança, porém, os comportamentos são agressivos. Aquela colher, ela é muito agressiva. Quando a gente introduz a colher rápido na boca da criança, sem que ela veja, sem que ela queira, com distrações, isso é quase uma traição para essa criança. E a criança, eu percebo hoje, que ela não se retrai diante da comida. Ela se retrai diante da agressão. Ela se retrai diante dessa tensão. Por isso ela para de comer. E se isso continua, vai se fortalecendo, né, essas dinâmicas. E a criança também se retrai diante dos próprios pais. É como se ela parasse de tomar o que eles têm para oferecer. E isso não é só com relação ao alimento, mas com relação ao amor, ao cuidado, à entrega para ser cuidada por esses pais. E isso vai gerando uma alteração no comportamento dela, que vai se refletir também nas próximas relações. Então, o início da vida e o início da alimentação da criança ajuda a formar e também pode prejudicar a forma como essa criança vai se relacionar na vida. A gente não está falando só de alimento, vai muito além disso. A mulher, ela é uma fonte de amor e nutrição. Só que para ela poder nutrir o outro, ela precisa primeiro se permitir ser nutrida, ter o prazer de se nutrir, para então nutrir o outro. E muitas vezes esse fluxo de amor está interrompido entre a mulher e a sua própria mãe. Quem a nutriu? E isso vai refletir na forma como ela vai nutrir os seus. Lógico que o pai tem um papel extremamente importante em toda essa relação, em toda essa dinâmica. Por que eu estou falando tanto da mãe? Porque é a primeira vinculação. E é o corpo dela que nutre o bebê. Só que quando mãe e pai não estão juntos nessa tarefa, isso se torna ainda mais difícil. E mesmo que um casal ele esteja separado, eles não deixam de ser pai e mãe desse bebê. E juntos eles são pai e mãe, mesmo que eles não sejam mais como um casal. Que essa é uma outra grande dificuldade hoje em dia. Conseguir separar a relação de casal da relação de pai e filho. Quando um casal consegue fazer essa diferenciação de uma forma saudável, o cuidado da criança, da alimentação da criança, ela é sempre congruente e equilibrada. Lógico que sempre vão ter os desafios, isso vai existir sempre com a criança. Mas não há a alienação parental na alimentação, e isso é muito comum.
Então, um pai determina um padrão de alimentação e a mãe determina outro padrão. E aí na casa de um é de um jeito, na casa do outro é de uma outra forma. Aqui pode isso, aqui não pode isso. E isso gera muita confusão para a criança. Esse é um dos fatores, uma das coisas que podem acontecer, né, na dinâmica dos pais com relação à alimentação das crianças e futuramente à alimentação dos adultos. Porque o nosso comportamento alimentar, ele se inicia nos primeiros 1000 dias de vida, da concepção até os 2 anos de vida e às vezes até a primeira infância, né, até os 3 anos de vida dessa criança. Esses 3 primeiros anos são determinantes para o ser que nós somos. E é muito importante que a gente comece a pensar no início da vida. Obrigada e até mais.